É hora de atualizar os assuntos da política. O Piara está com a gente aqui no estúdio, na bancada do Jornal da Manhã. Bom dia, Piara, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Que bom estar aqui pessoalmente com vocês no estúdio. Olho no olho, cara a cara, né? Tete a tete. Sempre bom estar aqui em Joinville. Bem-vindo. Piara, muita coisa para a gente atualizar sobre política, mas vamos começar ali perguntando sobre o namoro novo PSD. Tem um encontro para esse namoro hoje. Então, hoje tem um almoço, né? Inclusive, estou aqui em Joinville para acompanhar esse almoço, né? Porque a gente está falando há alguns meses já sobre essa aproximação do Novo aqui em Joinville, prefeito Adriano, com o PSD estadual. Não é uma costura só de Joinville, é uma costura estadual, porque o Novo em Santa Catarina, ele tem alguns nomes possíveis mapeados para a eleição de 2026, para a eleição estadual e para a eleição municipal, para as reeleições. João Rodrigues em Chapecó, o Topázio Neto em Florianópolis, o Clésio Salvaro se filiou em Criciúma, não é candidato, mas tem um candidato forte lá na cidade dele. E eles olham para Joinville e Blumenau como vazios de liderança nova do PSD. Então eles, aqui em Blumenau, eles tendem a apoiar o Novo, porque o Novo pode ser um aliado para 2026 também. E se toda essa gente se reeleger, inclusive o Adriano, para 2026 é como se fosse um casting de políticos. Então tem o João Rodrigues, que é o perfil mais bolsonarista, tem o Adriano, que é um perfil mais gestor, tem o Clésio, que é uma liderança do Sul, tem o Topázio com esse jeito dele de rede social, da proximidade com o eleitor. Então eles querem ter esse casting para montar uma chapa lá na frente que possa ter um diferencial. Então houve uma negociação muito forte. Inicialmente o PSD queria a vaga de vice na reeleição do Adriano. O Adriano bateu o pé pela Regiane Gambim, depois o PSD disse, então a gente filia a Regiane Gambim. Aí o Adriano bateu o pé, não, que era lá no Novo, e o PSD agora está aceitando que fique a chapa pura, vai pedir uma reciprocidade em Florianópolis, que o Novo apoia sem participar da chapa, mas o importante é o seguinte, essas conversas estavam acontecendo, hoje é a foto é um passo adiante. E antes da gente mudar de assunto, deixa eu te perguntar a tua opinião, é o seguinte, o eleitor em algum momento não pode pensar o seguinte, que é o novo PSD. Novo e a política velha, não pode vir essa composição na mente do eleitor? Assim, pode vir algo que vai ser colocado, mas já seria colocado de qualquer forma, porque o Novo, quando ele não é mandato, ele propaga uma política ideal. Só que quando ele exerce mandato, ele já tem que fazer composições com vereadores, ele já tem que, agora na reeleição, já teria fatalmente que buscar coligações para estar no horário eleitoral. Então, a política, ela como diz Júlio Garcia, que vai estar presente hoje, não existe política velha e política nova, existe a política, e então tem que jogar. Se tá no jogo, tem que jogar. Mas não foi o que o Novo pregou lá atrás, né? Mas assim, todo mundo que tá fora do mandato prega muita coisa. Exatamente. O Piara, um dos assuntos mais comentados ontem, inclusive nas redes sociais, foi justamente sobre o julgamento do pedido de cassação do senador Jorge Seife. Como é que terminou? Ou se ainda não terminou, como é que vai ser daqui para frente? Não, terminou ontem. Era um pedido de vista coletivo, né? Tinha 4 juízes eleitorais que tinham pedido vista. Então ontem não tinha nenhum para pedir outra vista, então fatalmente terminaria. Terminou 7-0 em favor do Seife. Nenhum voto pela cassação dele, foi uma vitória pro Seife. Apenas relembrando, lá no julgamento que começou mês passado, a desembargadora Maria do Rocio, relatora do caso, ela entendeu que no ponto mais polêmico do processo, que era se o Luciano Hang, empresário das lojas Avan, tinha passado do ponto, tinha abuso de poder econômico no apoio ao Seife, nesse ponto a relatora entendeu que houve, mas que não tinha potencial para afetar uma eleição que era muito mais impulsionada pelo apoio do Bolsonaro do que outra coisa. O Seife fez 1.400.000 votos e o segundo colocado, Raimundo Colombo, que moveu a ação, fez 608, foi uma diferença muito grande. Ela teve irregularidades, mas não era potencial para desfazer, para definir aquela eleição. Aí teve uma divergência naquele mesmo dia, o juiz Otávio Minato, ele disse que não via nem mesmo que tivesse comprovado essa irregularidade do ranking, que as provas não eram suficientes. Aí ontem o que teve foi os juízes se dividindo entre essas duas teses. A maior parte foi na tese de que a coligação do Colombo não conseguiu, apresentou um monte de indícios, mas não conseguiu comprovar. Tem um indício, por exemplo, teve evento que o Seife saiu de São Miguel do Oeste, lá no extremo oeste, para Itajaí, em 3 horas, o que é impossível se não for de aeronave, e que não tinha uso de aeronave. Assim, talvez ele seja o The Flash da política, mas não estava comprovado o uso a coligação mostrou uma inconsistência, um indício, mas não tinha prova, não tinha foto, não tinha
não tinha nada que provasse que era uma aeronave da Havan que estava levando ele. Então, três juízes foram nessa linha de que não tinha prova suficiente. Um disse que não tinha prova na questão dos aviões, mas que tinha prova no uso da Havan, mas que também da estrutura da Havan, da comunicação da Havan, mas que não tinha potencial. E o presidente, o Alexandre Divanenko, ele acompanhou a Maria do Rossio. Então, foi 7-0 com dois juízes eleitorais entendendo que, os que vinham do TJ, inclusive os desembargadores, entendendo que a Havan passou, o Luciano Hang passou do ponto. Essa novela vai terminar em Brasília. O Colombo vai recorrer. É isso que eu ia te E o perguntar. TSE, e é lá no TSE que essa questão da potencialidade, não teve potencialidade para afetar a eleição, pode ser analisada de uma forma um pouco diferente, e é lá que o SAFE deve se preocupar. Aqui em Florianópolis, no TRE, a expectativa era de julgamento favorável a ele. Mesmo os mais otimistas da turma do Raimundo Colombo entendiam que no máximo 2 votos dava para conseguir, e nem conseguiram esses 2 votos. Conseguiram que 2 dissessem assim, teve uma irregularidadezinha aqui e ali, sem potencial. Piara, enquanto o Novo está se encontrando e almoçando com o PSD, o PL está filiando prefeitos, inclusive prefeito aqui da região. Fortaleceu o partido. O PL tem uma meta no estado, né? O PL quer fazer 100 prefeitos em Santa Catarina, uma meta muito ousada. A máquina do governo do estado, com o governador Jorginho Melo, que é uma pessoa que gosta de política, gosta de eleição, gosta de fazer partido. E a popularidade de Bolsonaro não é uma meta difícil, mas não é uma meta impossível. E aí a gente vê o que está acontecendo antes mesmo da eleição, o PL está filiando gente. Noticiamos aí, faz 1-2 semanas, a filiação do prefeito de São Bento, né? Antônio Tomazini, que era do PSDB. E ontem o governador levou mais 4 prefeitos para filiar, 2 que eram do PSDB, né? Aqui da região, de Canoinhas, ali a Juliana Maciel, a mais jovem prefeita da história de Santa Catarina, foi eleita na eleição suplementar em 2022 pelo PSDB e tá agora, assinou a ficha no PL com o Bolsonaro. O Oscar Martarello, que é o prefeito de Xanxerê, também tem possibilidade de reeleição e também era do PSDB e assinou com o PL. O prefeito de Brusque, André Vec, que era do Democracia Cristã, se elegeu agora, em setembro, na eleição suplementar, e já tinha um acordo. Ele não tinha tempo dele mudar de partido na época, e ele recebeu o apoio do PL, o governador Jorginho Melo, Ana Campanholo, todo mundo subiu no palanque do VEC lá, foi fundamental para ele vencer, mas já tinha o compromisso de que ano que vem ele iria pro PL, antecipou. E vai disputar a reeleição pelo PL. E a maior cidade desse bolo nesse momento, Palhoça, Eduardo Freixo era do Podemos, ele é muito ligado ao deputado estadual Camilo Martins, que é o presidente estadual do Podemos. A filiação dele ao PL indica que o próprio Podemos está indo ladeira abaixo, porque ele não iria o principal nome ligado ao presidente do Podemos estadual, e o Podemos liberou ele para pode ir. Vai com Deus. Vai com Deus. Piara, para finalizar, né, lideranças empresariais e políticas aqui de Joinville cumprem uma agenda lá em Brasília para 2 temas. Um é na Agência Nacional de Transportes Terrestres, para a inclusão, né, de obras nas marginais da BR-101, principalmente naquele trecho entre Joinville até o entroncamento, né, com a BR-280, e o outro diz respeito à reforma tributária que será votado no Senado. Os empresários estão temendo, né, essa proposta em discussão, porque pode prejudicar por quem opta, né, pelo Simples Nacional. A reforma tributária tem um monte de ajuste para ser feito, mas ela está encaminhada, deve ser aprovada hoje no Senado, volta para a Câmara, tem bastante coisa para encaminhar. Ela tem vários pontos que a gente tem que cuidar com a regulamentação, mas ela é um avanço em relação ao sistema que a gente tem hoje, e diversas entidades empresariais, Fiesc inclusive, endossam, apoiam essa reforma. A questão da NTT, ela é muito interessante porque já está meio que consensuado, e a própria concessionária, a Artéries, entende, tem os projetos, a boa parte dos diagnósticos do que tem que ser feito nas marginais, etc., para melhorar essa situação de praticamente colapso que a gente tem na 101 Norte, especialmente ali naquela região de Itajaí. Mas o problema, e aí isso vai ter que ser bem conversado, é que o que está se levando para a NTT é que a Artéries aceita fazer as obras desde que o contrato seja prorrogado por mais 15 anos. E aí a sociedade vai ter que discutir se é melhor
manter a empresa para que ela faça as obras por mais 15 anos, ou se é melhor fazer uma nova concessão, porque a nova concessão é um espaço para trazer esse tipo de obra, para trazer outras demandas. E lá na região de Florianópolis, ninguém quer ver artérias por perto, porque o contorno rodoviário está atrasado há 12 anos. Para finalizar, Piara, esse bloco de política, o ex-prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini, prisão revogada ontem pela Justiça. Não há dúvidas, a Operação Mensageiro vai dar o que falar para esta eleição. A Operação Mensageiro é aquela coisa. A gente está vendo que começa aquele momento em que os prefeitos têm as prisões revogadas, alguns voltam para os cargos, outros deixaram, renunciaram, mas a gente vê um esvaziamento dela como tema, como grande tema. Mas na cabeça do eleitor, nas cidades que estão afetadas, é um desgaste muito grande para os grupos políticos que estão no poder. Então, mesmo que o prefeito volte para sua função, mesmo que ele esteja liberado, o desgaste eleitoral é muito forte e dá um gás para teses de renovação, para teses de oposição. Então, essas cidades, a gente tem mais de 20 cidades atingidas pela Mensageiro. Tinha uma expectativa de que avançasse muito, parece que parou, e agora parece que focou nessas aí, e a gente vai ter... Talvez a gente não tenha as prisões, as condenações, mas a gente vai ter o desgaste eleitoral. Esse vem a galope. O Piara, um grande abraço para você. Sempre muito bom tê-lo conosco ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Prazer estar aqui, como sempre.